Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz de Jesus esteja em cada coração, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa refletirmos hoje sobre a instrução dos Espíritos, contida no capítulo 7º de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. A instrução abordará o tema o orgulho e a humildade. E para fins didáticos, dividiremos a reflexão em dois momentos. Falaremos sobre a humildade e, em seguida, o seu contraponto, que é o orgulho. Lá na página 112 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então nós podemos perceber logo de início que existe uma condição ou duas condições essenciais para que nós alcancemos o reino dos céus. Não o reino no estado físico, pensando numa concepção material, mas o reino dos céus enquanto paz de espírito. E estas duas condições são a simplicidade do coração e a humildade de espírito. E a explicação alerta que é mais fácil para o ignorante que possui essas qualidades ser preferido, melhor dizendo, no alcance desse reino dos céus, do que aquele sábio que, por arrogância, acaba acreditando mais em si do que em Deus. Duas bases evangélicas dão sustentação a esse capítulo. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, no qual Jesus condiciona a entrada no reino dos céus à condição semelhante à pureza da criança. Porque a pureza da criança prevê a simplicidade do coração e a humildade de espírito. E a outra base evangélica também é de Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 28, em que Jesus vai estabelecer como ponto fundamental para este acesso ao reino dos céus a questão da servidão, de servir. É interessante que nesse capítulo, mais especificamente nesses versículos, a gente depara com o primeiro caso de nepotismo na cristandade. Com a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago o maior e João o evangelista, a esposa de Zebedeu seria Santa Maria Salomé, pedindo a Jesus que seus filhos, Tiago e João, tivessem assento, um à esquerda e outro à direita, junto a Jesus no reino dos céus. E naquela ocasião estabeleceu Jesus então para os seus discípulos que aquele que quisesse tornar-se o maior fosse o servo,
e aquele que quisesse ser o primeiro fosse o escravo. E disse mais, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então ele não apenas esclareceu, como respondeu convenientemente àquele pedido feito pela esposa de Zebedeu. A primeira instrução dos Espíritos desse capítulo, ela é assinada por Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, ou simplesmente Henri Lacordaire, que foi um religioso dominicano que viveu entre 1802 e 1861 e que foi o precursor do catolicismo moderno. Lacordaire ditou esta mensagem na cidade de Constantina no ano de 1863. Portanto, 2 anos após a sua desencarnação, ele, enquanto espírito, já voltava para colaborar com Allan Kardec na codificação da nossa doutrina. E esse benfeitor espiritual inicia a sua longa prédica afirmando: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. E a gente precisa refletir se esse esquecimento é acidental ou proposital. Se nós esquecemos porque não queremos nos comprometer com o próximo, com a virtude, ou se nós esquecemos porque passou-nos despercebido, talvez até pela própria prática da virtude. E Lacordaire diz ainda: bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Então ele já lembra que na história da humanidade, àquela altura, 1863, nós já contávamos com muitos exemplos de humildade que deveríamos seguir. E ele arremata dizendo: entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ele já questiona de forma incisiva. Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? E uma pergunta se faz: o que nos fez esquecer a caridade, ou nos faz esquecer a caridade? O orgulho? O pouco caso com as dificuldades alheias? A preguiça? É fato que cada um de nós deve consultar seu coração para descobrir o que impede o exercício dessa que é a máxima do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. E aqui não estamos falando apenas da caridade material, mas também e essencialmente da caridade espiritual. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 17 da obra Mãos Unidas, compara a humildade a uma chave bendita, cunhada no metal puro da paciência, e com a qual nós devemos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Enfrentar os sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração. Enfrentar aqueles desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. E Emmanuel recomenda que, se desejamos obter solução às provas que se nos apresentam, não devemos percorrer a rota do desespero. Antes, porém, usar essa ferramenta do Espírito, que é a humildade, para alcançar a equação de harmonia e segurança que estamos precisando naquele momento da dificuldade. E ele nos dá um conselho precioso. Ele diz com muita propriedade: efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados
por nós, através dos pequeninos gestos de tolerância e bondade, e o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Olha que coisa importante. Primeiro, porque ele cita dois elementos valiosos: a paz e a felicidade, e que são elementos intrínsecos, internos, nossos. São coisas que são construídas dentro de nós. E nós as construímos e damos visibilidade a ela naquilo que ele chama de pequeninos gestos de tolerância e bondade. E ele alerta que todo aquele que capitalizar essa paz e essa felicidade e a transmitir nestes gestos, vai desenvolver um programa de trabalho que a vida nos oferece com a mais absoluta eficiência de execução. Ou seja, vai dar certo. Por essa razão, Lacordaire, na sua instrução, diz: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. E quando eu li esse trecho da carta, da instrução, melhor dizendo, me veio a ideia da maquiagem. Nós utilizamos a maquiagem para esconder alguma coisa, mas depois, com água e sabão, essa maquiagem sai e a verdadeira face é reapresentada. Quantos se esforçam para demonstrar o que não são? Tentam demonstrar virtudes que ainda não possuem. Estão com a máscara, com a maquiagem, com o adorno de que fala Lacordaire. E esse benfeitor usa com propriedade essa imagem simbólica do vestuário numa espécie de desfaçatez da nossa parte que acaba encobrindo o ser que verdadeiramente existe em nós. O venerando Humberto de Campos, no capítulo 25 da obra Boa Nova, capítulo esse intitulado A Última Ceia, transcreve uma fala de Jesus que exibe uma franqueza impressionante, mas amorosa. Naquela oportunidade, disse o mestre aos discípulos: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto às edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Jesus tinha pleno conhecimento do que ia acontecer com ele, como também tinha pleno conhecimento das Escrituras. Ele conhecia todas as Escrituras de cor e salteado. Ele sabia da humilhação que sofreria desde o momento da traição até a sua flagelação por parte dos soldados romanos. Mas ele não titubeou. Ele não voltou atrás no seu propósito divino. E fez desse momento mais uma lição. Uma lição calcada no sacrifício pessoal, no sacrifício próprio. Ele não desejava que apenas a sua morte
ficasse marcada no inconsciente e no consciente da humanidade. Mais do que morrer na cruz, para ele era importante deixar a lição da humildade naquela morte infamante. Não era simplesmente ficar preso à cruz, mas era ser preso à cruz com dignidade, soberana dignidade que só os humildes possuem. Porque os soberbos e os orgulhosos reagem de forma absolutamente diferente. Sem dúvida que o orgulho e o egoísmo são edificações passageiras que nós, humanos, erigimos no curso da existência, quando nos afastamos das leis divinas. As grandes lições outorgadas à humanidade vestiram-se sempre e todas de uma sublime humildade. E assim que nós vemos em Francisco de Assis, em Santo Agostinho, em São João da Cruz, em Joana de Cusa, em Maria de Magdala, em Teresa de Calcutá, em Mahatma Gandhi, em Chico Xavier, entre tantos luminares do bom exemplo. Mas eu lhe pergunto, quem de nós, diante de iminente traição, olharia para aqueles amigos diletos e diria com imperturbável tranquilidade o que Jesus disse ao falar: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós, outros, me há de trair. Eu fico imaginando que o Colégio Apostólico, nessa ocasião, usando uma expressão bem popular, tremeu na base. Todo mundo deve ter se entreolhado, até porque todo mundo queria saber quem era o traidor. E Jesus imperturbavelmente diz: as mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. É preciso ter muita grandeza de espírito, ter muita humildade, ter muita resignação. Ah, só Jesus consegue isso? Não, nós também podemos conseguir. Aliás, já fomos muitas vezes desafiados na vida em situações semelhantes, situações extremas, de difícil resolução. Só precisamos saber se agimos com essa resignação e essa humildade. Se agimos ou reagimos. E ele, depois de falar sobre isso, sobre as mãos que havia acariciado e que estavam se voltando contra ele, ele diz: todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Ele não disse o meu corpo está pronto. Ele disse minha alma, porque ele sabia que a alma dele era imortal e ele continuaria na sua saga, no retorno ao plano espiritual. O seu corpo ficaria na terra, mas a sua alma voltaria à casa do Pai. E é por isso que ele diz: minha alma está pronta. Por que ela está pronta? Porque ela é humilde, porque ela é resignada, porque ela é soberanamente boa, justa. Ela compreendia tudo aquilo que estava acontecendo. Essa então foi a postura de Jesus na última ceia. E revestido então de singular humildade e de resignação, ele olhou a todos com muita doçura, mesmo sabendo que o doloroso fim se avizinhava. Lacordaire chama nossa atenção na sua instrução, afirmando que o orgulho é um terrível adversário da humildade. E ele fala em adversário.
E todo adversário não quer deixar o outro prosperar, progredir, quer impedir o crescimento do outro. E ele diz ainda: se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, e aí os pobres não eram exclusivamente os pobres materiais, mas os pobres em espírito, que não significava pobreza espiritual, mas os mansos, os pacíficos, os resignados. É porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura que a do pobre. A vã ilusão de que a riqueza, de que a posse material, que muitas vezes nós julgamos que a possuímos por mérito, quando na realidade é uma doação de Deus que nos experimenta para vermos o que fazemos com essa riqueza, tanto intelectual quanto material. E Lacordaire diz que estas pessoas se consideravam mais puros, melhores, mais elevados que aqueles que eram pobres materialmente. Ele diz ainda: julgam que os títulos e as riquezas são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ou seja, eles não entendem que essas benesses, essas beneficências que Deus faz conosco, Deus dá e tira. Que isso não é mérito da gente, mas é um campo fértil para treinamento das nossas potencialidades. É um laboratório de ensaios. Você recebe a riqueza e Deus está lá te observando para ver de que forma você usa a riqueza. Deus te dá a inteligência e fica lá te observando para ver como é que você usa a inteligência. Te dá a beleza, te dá a inteireza física, simplesmente para ver de que forma nós utilizamos estas potencialidades no curso da existência em favor do próximo, em favor de nós mesmos. E quando isto nos é retirado, a gente acha que é uma injustiça divina. E aí Lacordaire diz: ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, o final desse parágrafo é sublime. Não há distinção entre os homens. A distinção que existe entre nós faz parte do que nós temos a cumprir em cada existência. E as distinções que nos são impostas pelas diferenças sociais são criadas por nós mesmos. A concentração de riqueza gera pobreza. Quando a riqueza é distribuída igualmente, o número de pobres diminui. Mas o que acontece? A concentração da riqueza é na mão de uns poucos. E a grande maioria sem nada ou quase nada. Mas quando nós queremos ajudar alguém, contribuir com alguém, muitas vezes nós encontramos pessoas que não estão dispostas a aceitar essa ajuda. Nós temos aí até a humildade de colaborar com elas. Nos afastamos, mesmo que temporariamente, do orgulho, mas elas não querem. E o que fazer, então, diante dessas pessoas impenetráveis? Muitas vezes nós tentamos penetrar esses corações aparentemente fechados com a nossa palavra, com o nosso apoio, a nossa orientação, num gesto fraterno mesmo e desprendido. Mas a resistência é tanta por parte das pessoas que nós acabamos desistindo. E para situações como essa, eu recomendo você ler o capítulo 13
intitulado A Chave de Luz, da obra Linha 200, de Emmanuel e Chico Xavier. Porque lá tem uma frase singular. Emmanuel diz: lembra-te de que o teu sorriso é a luz com que lhes bates a porta, desses empedernidos, dos impenetráveis. Mas a humildade é a chave capaz de abri-los. Então a conjunção adversativa mas, a humildade, significa dizer que, por mais que o meu sorriso seja franco e pleno, seja luz, mas ele por si mesmo não tem o condão de abrir este coração fechado, derruir essa impenetrabilidade da pessoa. É preciso algo mais. É preciso uma chave. E essa chave se chama humildade. Por vezes não sabemos como chegar junto a alguém que necessita de amparo e socorro, ainda que nós estejamos imbuídos de uma grande fraternidade, mesmo que estejamos temerosos de ser rechaçados. Mas nós temos a boa vontade. Há uma proatividade a dizer-nos: vai, ajuda. E quando houver uma situação dessa, Emmanuel orienta dizendo: avizinha-te deles com ternura e bondade, sem agravar-lhes a dor. Portanto, o discurso moralista, a fala descabida, a palavra tola deve ser evitado. Desvenda-lhes o próprio ser em forma de compreensão e serviço. Eu não preciso desvendar a agrura da criatura com um questionário, com um interrogatório. Não. Pouco interessa o que ele está sentindo, interessa que eu vou ajudar. Interessa que eu vou compreender. Interessa que eu vou servir. E todos virão ao teu encontro, sustentando-te os passos na tarefa que te impuseste na vida. Porque, em verdade, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Olha que coisa sublime. Quer dizer, as criaturas, quando percebem isto em nós, elas vêm naturalmente. E nós vamos ser ajudados, inclusive, pelos nossos irmãos espirituais. Eles vão nos ajudar. E ele diz que alma alguma resiste ao toque da humildade com a chave da gentileza. E é importante, então, nós lembrarmos sempre da humildade de Jesus. Jesus, trazendo os tesouros da imortalidade no espírito, ele vivia sem disputar uma pedra onde repousar a cabeça. E dispondo da autoridade maior, ele escolhia servir. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo Jesus, ele optava, ele escolhia servir. Ao invés de mandar os outros fazerem, ele fazia. Levantando os doentes, amparando os aflitos, curando aqui, ali, esclarecendo, consolando. Ele fazia a sua parte bem feita. Mas tudo que se opõe à humildade é orgulho. É o seu contraponto, que é a segunda parte dessa reflexão. Chico Xavier, em seu Evangelho, existe uma obra chamada O Evangelho de Chico Xavier, dizia que a arrogância é uma das formas mais comuns de manifestação do orgulho. Aliás, a arrogância é um filhote, um subproduto do orgulho, como é a soberba. O Chico dizia: a arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. Então, aqueles nossos irmãozinhos, nossos desafetos espirituais, aqueles que têm ajuste de contas a fazer conosco,
ficam esperando esse momento de invigilância, que representa a arrogância, representa o orgulho, para fazer a parte deles na nossa vida, incomodando-nos sobremaneira. A criatura arrogante, dizia Chico, está a um passo de cometer qualquer desatino. Um minuto de vigilância pode significar séculos de luta. E aí ele vai dar o antídoto para essa situação. Ele vai dizer: a prece e a humildade são vacinas contra a loucura, contra os estados de desequilíbrio, que dão sanatório, cadeia e suicídio. Já aponta inclusive as consequências. Ele diz mais: quem não ora e não tem a preocupação do bem aos semelhantes, caridade plena, fica à mercê dessas forças incontroláveis, os espíritos das trevas, dessas forças dispersas do mal, que, infelizmente, ainda fazem tantas vítimas. Então, na realidade, nós abrimos espaço para eles. Aliás, nós os convocamos quando temos lá os nossos acessos, os nossos ataques de orgulho, egoísmo, arrogância, soberba. Nós estamos mandando chamar e eles vêm rapidamente. São Luís, uma figura extremamente importante na história da França, e que foi rei de França, e que tornou-se um grande colaborador da codificação, numa linda dissertação mediúnica de cunho moral, que foi trazida a Kardec pela médium Hermance Dufour, sob o título Orgulho, e que foi publicada na Revista Espírita de maio de 1858, São Luís, em determinado momento dessa dissertação, ele diz assim: soberbo, humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará teu orgulho, até que se reduza a pó. Você pode até pensar, é uma ameaça? Não, é uma advertência, mas é uma advertência incisiva, forte, dura. Soberbo, humilha-te. No português barato, vulgar, baixa a tua bola. Porque a mão do Senhor dobrará o teu orgulho. Não a mão física, mas as coisas da vida nos ensinarão, pela permissão de Jesus, a dobrar o orgulho, até que ele seja reduzido a pó. Não somos nós que seremos reduzidos a pó, mas o orgulho, até que ele esteja absolutamente fora da gente, disperso, nós não temos mais. E o venerando prelado diz ainda: escuta, nasceste onde te lançou a sorte, saíste do seio de tua mãe fraco e despido, como o último dos homens. Por que elevas mais alto a fronte do que os teus semelhantes? Tu que, como eles, nasceste para a dor e para a morte. Ou seja, ele está mandando dizer para nós que todos somos iguais, que não há porquê esta arrogância, essa soberba, este orgulho desmesurado. E ele diz ainda: ouve, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidade das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas errantes da torrente que o sol faz evaporar. Então há uma clara advertência para todos nós do que nos acontecerá no grande dia. Que grande dia é esse? O dia que nós retornamos ao plano espiritual. Que passar aqueles primeiros momentos da transição da vida material para a vida espiritual, quando a tela mental se abrir, quando nós tomarmos um choque de realidade,
Aí, neste momento, todas aquelas riquezas e grandezas da nossa parte, que ele chama de vaidade das vaidades, estarão fora de nossas mãos. Perdemos-las. Ficaram para trás. E nós só temos a apresentar o currículo das boas ou das más ações. E ele arremata em tom aconselhador: de tuas riquezas só levarás contigo as tábuas do caixão, e os títulos gravados na lápide sepulcral serão palavras vazias de sentido. Então nós não levamos nada de riqueza, a não ser a riqueza espiritual, representada por toda a caridade, por todo o bem que nós fizemos enquanto encarnados. E ele ainda fala que aquelas frases que se colocam na lápide dos túmulos são palavras vazias de sentido, ou seja, não significam nada. É por isso que Lacordaire alerta-nos lá na sua instrução, dizendo: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, diz Lacordaire, bem eu sei, revolta-te o teu orgulho. Porque quando a gente ouve isso, quando alguém nos diz: olha, tem tanta gente passando fome, passando necessidade, se formos orgulhosos, nós pensamos e até dizemos: isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Será? Ele não é um igual da gente, não é o nosso semelhante, não é o nosso próximo. Como que a gente não tem nada a ver com isso? A gente tem tudo a ver. Claro que nós colaboraremos, ajudaremos na justa medida da nossa disponibilidade. Agora, não fazer nada é criminoso. Tudo que é terreno, tudo que é material, vai desaparecer com o corpo, quando o espírito se libertar na desencarnação. E aí é de se perguntar: de que valerá o orgulho acalentado por tanto tempo? Que benefício trará? É por isso que Lacordaire aconselha: lança sobre ti um pouco de humildade. Ele não está pedindo muito não, ele está dizendo um pouco. Quebra esse orgulho. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus, perante os olhos de Deus. Porque nós todos somos da mesma essência. Somos todos espíritos. Que habitam corpos formados da mesma massa. E Lacordaire, já no final da mensagem, num tom bastante melancólico, ele faz um apelo quase que dramático à nossa consciência, dizendo: ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles olvidam, que eles esquecem, que eles desprezam? E é um tom dramático o de Lacordaire. Será que a gente vai querer que Cristo volte de novo para ensinar tudo que ele já ensinou? E que a bendita e consoladora doutrina dos Espíritos, na qualidade de Consolador prometido, trouxe esse Evangelho redivivo para a vida de cada um de nós? Será que ainda estamos a precisar disso? Será que ainda faltam exemplos? Especialmente para nós espíritas, cada um
com o grau de conhecimento que tiver da doutrina. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço que você pense nisso com muita atenção, com muito carinho, com muita seriedade. Consulte-se diariamente acerca desse binômio, orgulho e humildade. Desejo então que todos fiquemos em paz com Jesus. Um forte abraço.